E aí, pessoal, vamos lá começar a nossa primeira aula, tá? Então, nessa aula aqui de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito das transformações, das propriedades e da composição da matéria, beleza? Então, é o seguinte, ó, primeiramente, nós temos que lembrar, né, do que a química estuda. Química é uma ciência que vai estudar o quê? Deixa eu colocar aqui, ó, quais são os pilares, né, os fundamentos da química. Então, é o seguinte, dentro da química, nós podemos colocar, né, que existem três pilares. Quais são eles? Primeiro, a química estuda as transformações. Vou colocar aqui transformação, tá? Transformação. Estuda as propriedades e também estuda a composição. Mas de quê, né? Da matéria. Lembrar que o foco da química é entender a matéria. E o que é matéria, basicamente? É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, tudo que está à nossa volta é matéria. E ela está sujeita a sofrer transformações, ela apresenta as suas propriedades, as suas características e tem a sua composição. Tá? Então a gente aqui vai ver e analisar, né, cada um desses tópicos separadamente. Tranquilo? Então, primeiramente aqui, ó, nós vamos analisar as transformações, tá? Quando a gente fala em transformação, né, eu falo em mudança, em alteração. Então, dentro da química, a gente tem dois tipos de transformação. Quais são elas, né? Eu tenho lá a transformação física e tenho a transformação química. O que é que nós temos que saber aí? Diferenciar uma da outra. Transformação física é aquele fenômeno, né? Aquela mudança que vai ocorrer apenas a alteração, a mudança do estado físico, sem alterar a composição da matéria. Já a transformação química, ela sempre promove uma alteração na composição da matéria, na composição da substância. Se eu pegar aqui essas três imagens, né? A primeira imagem aqui está representada um processo de combustão, um processo de queima, né? Uma fogueira. Então, a combustão, ela é um processo químico, onde ocorre alteração na composição química das substâncias presentes. Logo abaixo aqui, ó, essa imagem representa um processo biológico muito importante, né? Que é a fotossíntese. A fotossíntese também é um processo químico. E a terceira imagem aqui, esses canos enferrujados, né, representam um processo chamado de oxidação, uma reação de oxidação. Beleza? Então, transformação química, ela sempre promove uma alteração na composição das substâncias. A transformação física, ela envolve apenas a mudança de estado físico, sem alterar a composição da substância ali presente. Beleza? Então, focando agora nas transformações físicas, nós temos que relembrar as principais características dos três estados físicos da matéria. Quais são eles, né? Eu tenho o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O que é que eu tenho que saber com relação aos estados físicos? Nós temos que saber as suas principais características macroscópicas e microscópicas. Então é o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó, estado sólido, estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Beleza? Então, como é que você descreveria um sólido? Quais são as características de um sólido? Lembrar, né, que um sólido ele é um material rígido. Beleza? Um sólido é rígido, que também apresenta uma forma fixa. A sua forma não muda naturalmente, tende a permanecer a mesma. Do mesmo jeito que o volume. O volume de um material sólido também é fixo, ele não muda. O espaço que um sólido ocupa é sempre o mesmo, tá? Já um líquido, ele não é rígido.
Um líquido, ele é classificado como um material fluido, tá? Um líquido é fluido. Ao contrário do sólido, um líquido não tem forma fixa. Um líquido, ele apresenta uma forma variável. Isso quer dizer o quê? Que um líquido, ele sempre assume a forma do recipiente que o contém. Mas do mesmo jeito que o sólido, para um líquido, o seu volume continua fixo, tá? Volume fixo. Agora, uma matéria que se encontra aí no estado gasoso, ela também é classificado como um fluido, tá? Fluido. E da mesma forma que o líquido também apresenta uma forma variável, beleza? E ao contrário do líquido, o seu volume também é variável. Lembrar que uma matéria que se encontra no estado gasoso, né, ela pode sofrer a expansão ou a compressão. Ela pode ocupar o máximo de volume possível e eu também posso comprimir esse gás no menor volume possível. Beleza? Essas características macroscópicas são um reflexo do comportamento microscópico das partículas em cada um desses estados físicos. Por que um sólido é rígido? Porque nesse estado físico, as partículas se encontram muito próximas uma em relação às outras. Praticamente não existe espaço vazio entre elas. E essas partículas, elas não tendem a mudar de posição uma em relação às outras. A posição é fixa, tá? O tipo de movimentação que vai existir aí é a movimentação vibracional na sua própria posição, tá? Já no estado líquido, essas partículas não têm uma posição fixa. Elas já conseguem se movimentar uma em relação às outras. É isso que vai garantir a forma variável que o líquido apresenta. Mas, mesmo conseguindo se movimentar em relação às outras, o espaço vazio que existe entre as partículas ainda é muito pequeno. Por isso que a variação de volume de um líquido também é muito pequena. Por isso que consideramos o volume fixo. Mas no estado gasoso, a movimentação das partículas é muito grande, movimentação constante e aleatória, o que vai produzir muito espaço vazio entre elas. O que vai garantir, né, com que essa matéria que se encontra no estado gasoso possa ocupar o máximo de espaço possível. E também por apresentar muito espaço vazio entre as partículas, se eu aplicar uma força externa, uma pressão externa, eu consigo aproximar uma partícula da outra, comprimindo esse gás, né, diminuindo assim o seu volume. Beleza? Se você for pensar em termos de energia cinética, né, de movimentação, o estado gasoso é o estado físico que apresenta uma maior energia cinética entre as partículas. Já o estado sólido é aquele que vai apresentar a menor energia cinética entre as suas partículas. Tudo certo? Já sabendo, né, essas principais características, também nós temos que relembrar as mudanças, as transições de fase. Né? Nós sabemos que eu posso pegar um material sólido e transformar em um líquido. Da mesma forma, posso pegar um líquido e transformar esse material, né, no estado gasoso. Também posso pegar esse material sólido e passar diretamente para o estado gasoso. Da mesma forma que eu fiz esse caminho, eu também posso fazer o caminho inverso, né? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e do gasoso direto para o estado sólido, tá? Deixa eu só ajeitar a setinha aqui, foi meu tortinho, né? Então, do gasoso direto para o estado sólido, beleza? É importante relembrar o nome que representa cada setinha dessa, cada transformação dessa, tá? Então, para facilitar aqui, eu vou enumerar, beleza? Cada processo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? O processo 1, ele é chamado de fusão, beleza? Um material fundido que passou pelo processo de fusão, saiu do estado sólido para o estado líquido. Processo 2
O nome geral dele, né, desse processo aí, é a vaporização. Beleza? Mas lembrar que essa vaporização, ela pode acontecer de 3 formas diferentes, tá? Quais são elas? Eu posso ter a evaporação, eu posso ter a ebulição e posso ter também a calefação. Ambas indicam uma mudança do estado líquido para o gasoso. Mas o que é que vai diferenciar uma da outra aí? O tempo, né, e a forma como elas ocorrem. A evaporação é um processo natural, que acontece a temperatura ambiente, é um processo muito lento. Geralmente, durante a evaporação, você não consegue ver, consegue enxergar a transição de fase, a mudança da fase líquida para a fase gasosa, porque é um processo muito lento. Já a ebulição é um processo que acontece de forma mais vigorosa, mais rápida, em temperaturas mais elevadas. E você consegue ver facilmente a transformação de fase, da fase líquida para a fase gasosa, a formação das bolhas, né, naquele líquido. E a calefação é uma transformação quase que instantânea. É como se você colocasse uma gota d'água na chapa quente, a transformação da fase líquida para gasosa ia ser imediata. Beleza? Processo 3. O processo 3 eu posso chamar de condensação, mas também posso chamar de liquefação. Beleza? Condensação ou liquefação. Processo 4, ele é chamado de solidificação. Beleza? Solidificação. Os processos 5 e 6, eles apresentam o mesmo nome, tá? Vou até colocar aqui a mesma setinha para eles, ó. Processos 5 e 6, ambos são chamados de, sublimação, tá? Você pode encontrar em alguns livros o processo 6 sendo chamado de ressublimação, mas é tudo sublimação, é a mesma coisa. Tranquilo? Para a gente poder fechar esse primeiro momento aqui, vamos só fazer uma última observação. Existem, né, as transformações físicas, também as transformações químicas. Essas transformações elas podem acontecer a partir da liberação de energia ou da absorção de energia. O nome que a gente dá, né, para esses dois tipos de processo são processos endotérmico e exotérmico. Se eu pegar aqui, ó, essas setinhas vermelhas, no sentido do estado sólido para o estado gasoso, né, nessa transformação aí, essas setinhas em vermelho, todas elas, indicam processos endotérmicos. Ou seja, eles acontecem a partir da absorção de energia, da absorção de calor. Já as setinhas azuis, a transformação do estado gasoso em direção ao estado sólido, são processos classificados como exotérmicos, porque acontecem a partir da liberação de calor, da liberação de energia. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver quais são os fatores que promovem essa mudança de fase.